Fala minha galera do Buzu 071, sejam bem-vindos e vamos iniciar a nossa viagem. No vídeo de hoje, vamos fazer uma análise da renovação de frota de Salvador de 2022, que foi concluída nos últimos dias, e vamos também apontar algumas necessidades para futuras renovações. Agora eu vou chamar a vinheta. Você já vai deixando o seu like para fortalecer o Buzu 071 e bora pro vídeo! E aí, bora lá? Com a chegada dos novos ônibus Euro 6 da plataforma Transportes, a Prefeitura de Salvador concluiu o processo de renovação de frota referente ao ano de 2022. Entre micros e convencionais, a cidade recebeu cerca de 170 novos ônibus para o sistema Integra. E assim como ocorreu em 2021, a renovação foi composta por veículos fabricados pela encarroçadora Caio com motorização Mercedes-Benz. Agora sim, apesar de Salvador fazer essa renovação com ônibus Caio e Mercedes-Benz, que são os principais fornecedores de ônibus da cidade, essa renovação teve algumas novidades. E a primeira novidade foi justamente a carroceria. Pela primeira vez, os operadores do Sistema de Transporte Público de Salvador receberam o modelo VIP de quinta geração. E outra novidade da renovação de 2022 foi a compra de micro-ônibus para o sistema Integra. Os operadores do sistema não costumam fazer aquisição desse veículo e, de acordo com informações da prefeitura na época, esses veículos de menor porte iam ser deslocados para linhas com menor movimentação. E o último grande destaque da renovação de 2022 foi o recebimento, agora em julho de 2023, dos primeiros ônibus equipados com motor Euro 6. Então, são ônibus que têm uma proposta mais sustentável, que além da economia de combustível, vai emitir menos poluentes na atmosfera. Agora que nós já falamos sobre os principais destaques dessa renovação, vamos falar sobre alguns pontos positivos e negativos desses novos ônibus. E o primeiro ponto positivo é justamente o fato desses ônibus serem equipados com ar-condicionado. A gente sabe que não é bem uma novidade o ar-condicionado nos ônibus da cidade, mas infelizmente a quantidade de ônibus ainda climatizados não é grande o suficiente para atender toda a população, e à medida que chegam novos ônibus com equipamento, é sempre uma boa notícia. E outro ponto positivo da renovação de ônibus de Salvador foi a substituição, ao que me parece definitiva, do piso de alumínio pelo Taraflex. E esse novo piso que vem sendo utilizado nos ônibus de Salvador é um piso que emite menos ruídos dentro do ônibus. Ele também não absorve tanto o calor como o metal do alumínio. Então, é um avanço também nos ônibus da cidade. Agora nós vamos falar sobre alguns pontos de melhoria nos futuros ônibus que vão ser comprados para o sistema Integra. E o primeiro ponto que eu vou destacar aqui é a ausência do código traseiro de linha. Nós já falamos aqui no canal inúmeras vezes sobre esse assunto. Nós também já fizemos matéria mostrando a importância desse equipamento,
mas infelizmente ainda não foi na renovação de 2022 que os ônibus de Salvador voltaram a utilizar esse equipamento. E outro aspecto que pode ser melhorado nos ônibus da nossa cidade é a quantidade de boxes para pessoas portadoras de necessidades especiais que vêm instaladas nesses veículos. E por que eu estou dizendo isso? Essa renovação, todos os ônibus convencionais vieram com 3 boxes para cadeirantes. E a partir do momento que esses boxes não são utilizados na maioria do seu tempo por pessoas com necessidades especiais, acabam sendo ocupados por pessoas em pé. E reforçando aqui o que eu estou falando para vocês, a Secretaria de Mobilidade, na hora do anúncio dos primeiros ônibus que chegaram com essa configuração, ela passou a informação para a imprensa que esses veículos seriam disponibilizados para como é o caso da Boca da Mata, do Jardim das Margaridas, que tem conjuntos habitacionais que foram entregues para famílias de portadores de necessidades especiais. Então, isso aí é inquestionável que é uma boa ação. Agora, a partir do momento que essa configuração é oferecida de forma generalizada em toda a cidade, acaba sendo um veículo com uma configuração que não é muito interessante, porque ele leva poucas pessoas sentadas e muitas pessoas em pé. Outro ponto que pode ser melhorado nos ônibus da nossa cidade é o comprimento total do veículo convencional. E por que eu estou dizendo isso? Até 2019, a grande maioria dos ônibus comprados pelo Sistema Integra, esses ônibus tinham cerca de 13 metros e 20 centímetros. E nas últimas renovações do sistema, os veículos comprados foram de 12,7. Então, uma redução aí de meio metro é uma redução significativa. E eu vou dizer o seguinte: não é difícil você encontrar em Salvador situações como essa aqui, onde o veículo já não comporta mais a quantidade de passageiros que querem acessar o veículo. E muitas vezes o motorista é obrigado a seguir deixando o passageiro no ponto, porque simplesmente o veículo não cabe mais ninguém. Então, o que eu digo é o seguinte: esse assunto precisa ser debatido de forma técnica pelos gerenciadores do sistema e alternativas precisam ser encontradas. Talvez a mesma métrica que foi utilizada para comprar micro-ônibus para linhas que têm uma demanda menor pode ser feito para comprar ônibus maiores para as principais linhas da nossa cidade. E o último ponto que nós vamos citar aqui, que precisa ser melhorado nas futuras renovações, é a quantidade de ônibus que vem sendo adquirida pelo Sistema Integra. Por que eu estou dizendo isso? Salvador ainda tem uma quantidade representativa de ônibus fabricados entre os anos de 2010, 2011, 2012 em circulação na cidade. E esses ônibus, por uma questão natural do tempo de utilização dele, eles já apresentam uma série de avarias e isso acaba gerando reclamações dos passageiros. Então, se a Prefeitura de Salvador, se os operadores do sistema pretendem sanar com esse problema, eles vão precisar comprar mais do que os 170 ônibus que vêm sendo comprados anualmente. E ainda falando sobre isso, eu destaco que tem alguns ônibus que têm mais de 10 anos de fabricação e seguem em bom estado de conservação. Porém, existe a necessidade natural de que haja substituição desses veículos. Agora me diga aí, na sua opinião, qual os destaques da renovação de frota de Salvador? E além disso, na sua opinião, o que você acredita
que é necessário para que a gente eleve o serviço que é ofertado para a nossa população? Eu quero ver aí nos comentários. E se você não for inscrito ainda no nosso canal, inscreva-se, curta e compartilhe os nossos vídeos. Agora eu já fui!